Saudações para fechar nosso assunto de eletromagnetismo, a segunda parte de indução eletromagnética, nossa aula 88. Qualquer dúvida, e-mail institucional do IFRN ou o nosso WhatsApp. O objetivo da aula de hoje é conhecer a segunda lei da indução, a lei de Lenz e suas aplicações no dia a dia. Vamos lá? Aí está ele, o nosso Lenz, o físico estoniano, que nasceu em 1804, morreu em 1865, século XIX. E como vimos na aula anterior, Faraday não conseguiu determinar uma regra precisa para o sentido da corrente elétrica. Foi Lenz que 3 anos depois conseguiu comprovar que o sentido da corrente elétrica é, na realidade, uma extensão do princípio da conservação da energia. Surpresa, hein? Lenz afirmou que o sentido da corrente elétrica induzida se opõe às causas que a originaram. Lembra do sinal menos na lei de Faraday? Ou seja, a variação do fluxo magnético. Então, gente, eu posso dizer que com aquele menos na lei de Faraday, a lei na realidade passa a ser a lei de Faraday-Lenz, onde o Epsilon é a força eletromotriz induzida, ΔΦ é a variação do fluxo magnético e ΔT é o intervalo de tempo. Então eu posso generalizar a lei de Faraday como a lei de Faraday-Lenz. A variação do fluxo magnético no interior de um circuito elétrico fechado é a responsável pelo surgimento de uma corrente elétrica, denominada corrente elétrica induzida, a qual é produzida por uma força eletromotriz induzida. E o sentido dessa corrente elétrica entre Lenz se opõe à variação do fluxo magnético. Carlão, fantástico. Vamos entender a essência da lei de Lenz? Vocês estão vendo aí um homem levantando uma pedra, realizando o esforço, não é verdade? Então, para que a gente possa compreender a essência da lei de Lenz, é preciso analisar o detalhe. Para compreender a conservação de energia na dimensão da lei de Lenz, faz-se necessário observar que a energia elétrica tem origem a partir da transformação de uma outra energia. Para que essa transformação ocorra, é necessário que se realize um trabalho negativo. Por exemplo, na aula 20, quando o trabalho da força-peso era negativo, um objeto sendo levantado do solo até uma determinada altura, essa figurinha que eu estou mostrando, ele adquiriu energia potencial gravitacional, porque a energia potencial química interna do corpo foi transferida para o objeto pelo campo gravitacional. Explicando melhor, o campo gravitacional faz a transferência da energia potencial química do seu corpo para a energia potencial gravitacional da pedra. Por isso que o trabalho do peso é negativo, porque na nossa vida, quanto maior o esforço, maior será a recompensa. Ou seja, o campo gravitacional transfere a energia potencial química do corpo para a energia potencial gravitacional. Mas isso só pode ser feito através de um esforço. E esse esforço é traduzido pela mediação do campo gravitacional. Aí eu pergunto a você, e quando a gente fala do campo magnético, ele também faz isso? Sim. Dentro dessa perspectiva, vamos considerar, fazendo uma analogia com o exemplo da pedra, o que ocorre quando dentro de um campo magnético tentamos, por exemplo, aproximar o ímã de um espira. Aqui está um espira e aqui está um ímã. Alguém tenta aproximar o ímã da espira. Leia comigo. A energia elétrica que surge na espira deve ter, baseado na analogia com o exemplo da pedra, a partir do esforço feito pelo operador, por uma pessoa que tenta aproximar o ímã da espira. Para que esse esforço ocorra, faz-se necessário que o sentido da corrente elétrica criada na espira origine um polo de mesmo nome ao que se aproxima dela, com o intuito de se opor à aproximação, no caso, um polo norte. Então, deixa eu tentar entender. Para que eu possa justificar o porquê de surgir uma energia elétrica na espira, uma corrente elétrica, é necessário que haja um esforço para aproximar o ímã. Porque para justificar que a pedra tenha energia potencial gravitacional, eu preciso de um esforço para levantar a pedra. Ou seja, a energia elétrica surge do esforço que eu faço
para tentar aproximar o ímã da espira. Ou seja, a realização do trabalho feito pelo operador é convertida pelo campo eletromagnético em forma de energia elétrica. Entendi, Carlos? Então, quando o ímã tenta se aproximar, a corrente induzida cria um polo de nome contrário, para ser contra a aproximação. Neste caso, como eu estou aproximando o norte, a espira vai ter que criar um polo norte. E pela regra do carona, se o polo é norte, a corrente tem sentido o quê? Anti-horário, como já vimos em aulas anteriores. Ô Carlos, me diga uma coisa, e se agora eu tentar afastar o ímã da espira? Aí, gente, a espira vai ter que se opor ao afastamento. Leia comigo. A energia elétrica que surge na espira deve ter origem a partir do esforço feito pelo operador, ou seja, uma pessoa tentando afastar o ímã da espira. Para que haja esse esforço, faz necessário que o sentido da corrente elétrica criada na espira origine um polo de nome contrário ao que se afaste dela, com o intuito de se opor ao afastamento. Por quê? Eu estou tentando afastar. A corrente induzida cria um polo de nome contrário para tentar aproximar, fazendo uma resistência ao movimento. É essa resistência que faz com que o trabalho realizado pelo operador se converta em energia elétrica. E aí, como aqui é um polo norte se afastando, tem que se criar um polo que se opõe ao afastamento, um polo sul. E se é polo sul, pela regra do carona, o sentido da corrente induzida é horário. Então, fazendo um resumo para você, quando ocorre a aproximação de um ímã de uma espira, a espira tem que criar um polo de nome contrário. Está aproximando o norte? A espira cria um polo de mesmo nome para se opor à aproximação, porque polos de mesmo nome se repelem, não é verdade? E se você tenta afastar o ímã da espira, aí o polo criado é de nome contrário, porque como eu quero afastar, no caso aqui o norte, eu tenho que criar um sul para tentar aproximar. Sempre o contrário, se opõe às causas que originaram. Observando a mesma ideia em uma outra situação, campo magnético variando no interior do espira devido à passagem de uma corrente elétrica variável em um fio. Então vocês estão vendo aqui uma corrente elétrica que está passando por um fio e no primeiro momento ela está aumentando. Se está aumentando, o campo magnético na espira vai aumentar. Campo aumentando. O que Lenz me diz? A corrente induzida na espira, porque variou o fluxo magnético, vai ter uma corrente elétrica, criará um campo que se opõe ao aumento do campo magnético. Eram 2, agora é 3. Observa, aumentou de 2x para 3x, para ficar mais representativo. Para isso, ela vai ter que criar um campo saindo para eliminar o aumento. Então, veja, antes eu tinha 2 entrando, agora eu tenho 3 entrando. Eu se oponho ao aumento. Vamos pegar um macetezinho. Se opor ao aumento é tentar voltar ao que eu tinha antes. Eu tinha 2x, agora eu tenho 3x. Para eu voltar a ter 2x, eu tenho que botar um saindo para eliminar um dos x que entrou. Entendi, Carlos. Então, se eu vou criar um campo saindo, a corrente terá sentido anti-horário. A corrente induzida é anti-horário. Carlos, é verdade, saindo anti-horário lá na regra do carona. Beleza. E se agora, Carlos, a corrente estiver diminuindo, será que é a mesma coisa? Vamos devagar. Eu tenho 4 campos entrando. Eu estou botando assim uma corrente 4 amperes e estou botando 4x só para facilitar o entendimento. Aí eu vou diminuir a corrente para 2. Então, qual é a conclusão? A corrente que vai ser induzida, porque o fluxo variou, vai ter que criar um campo que se opõe à diminuição. Antes eram 4x, agora são 2x. Eu tenho que tentar voltar a ser o que era. Ei, surpresa, eu tenho que criar 2x entrando. Oxe, Carlos, no mesmo sentido? Sim. Gente, o que é se opor à diminuição? É criar um campo de mesmo sentido. Entenda, 4x na primeira situação. Ficou só 2x. Para eu voltar a ter 4x, eu tenho que criar 2x entrando. A corrente induzida cria esse campo azul aqui.
Então a corrente terá sentido horário lá pela regra do carona. Então, resumo para você, bem simples, você vai se concentrar, gente, apenas nesse resumo que eu estou fazendo para você. Atenção, resumo importantíssimo. Toda vida que o campo ou o fluxo estiver aumentando, a corrente induzida vai criar um campo em sentido contrário. Se, por exemplo, está entrando, ela vai criar um campo saindo. Agora, se o campo ou o fluxo estiver diminuindo, neste segundo caso aqui, aí a corrente induzida vai criar um campo de mesmo sentido. Então não esqueça, se o campo estiver aumentando, a corrente induzida cria um contrário, saindo, contrário ao entrando. E se o campo estiver diminuindo, aí a corrente induzida cria um campo de mesmo sentido, como está mostrando aqui. Anote isso que é decisivo, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse caso a gente já viu lá na aula anterior. Agora você tem um campo aumentando, né, ó? Porque você tem aqui, ó, um fio, um condutor que se move dentro do campo magnético. Aqui eu tinha 4x, agora eu tenho 6x. Campo aumentando, a corrente induzida vai ter que criar um campo em sentido contrário, portanto, 2 saindo. Ó, só para brincar. 4x aqui dentro dessa região aqui, ó. Agora ficaram 6x. Eu boto 2 saindo para se opor, para tentar voltar a ser o que era. Mas pense assim, gente. Como o campo está aumentando, cria-se um campo em sentido contrário. Se é saindo, qual é o sentido da corrente elétrica? Anti-horário. E se agora o fluxo estiver diminuindo? Quando o fluxo ou o campo está diminuindo, o campo é criado no mesmo sentido. Lembra? Se é no mesmo sentido, eu vou criar xzinho também. Campo diminuindo, fluxo diminuindo, o campo induzido é no mesmo sentido. E se é entrando, qual é o sentido da corrente elétrica, Carlos? Pela regra do carona, sentido horário. Eita, Carlos, legal. Aplicações práticas da indução. Correntes de Foucault. Carlos, o que danado é isso? Primeiro mostra aí quem foi esse cara aí. É o Jean-Bernard Léon Foucault. Tinha que ser francês, né? Os franceses adoram eletromagnetismo. Então, considere um condutor de dimensões maiores que um fio. Por exemplo, uma chapa metálica que vai oscilar no interior de um ímã. As correntes originadas ao longo da chapa devem obedecer às leis de Faraday e Lenz. E deste modo, essas correntes ficarão sujeitas às forças magnéticas que freiam a chapa metálica, funcionando como freio eletromagnético. E esses freios eletromagnéticos são utilizados em amperímetros e voltímetros com o objetivo de realizar medidas elétricas, né? Eles servem para amortecer. Galera, aí eu pergunto a você, mas por que é uma força magnética de sentido contrário? O que diz a lei de Lenz? O sentido da corrente induzida se opõe às causas que a originaram. Se tem um movimento da chapa, opor-se a esse movimento é frear. Entendi, Carlos. Então, quando a chapa entra dentro do campo magnético, o campo magnético tenta frear, porque se opõe a um movimento. Ok, Carlos. Só que essas correntes de Foucault, gente, também são chamadas de correntes parasitas porque elas podem causar um superaquecimento na chapa metálica. E isso pode acontecer em transformadores, dínamos. E você sabe que esse aquecimento é o efeito Joule, né? É a colisão das cargas elétricas em movimento, que é a corrente elétrica, contra os átomos do condutor. Beleza? Muito bem, Carlos. Outro exemplo fantástico, detector de metal em aeroportos, em bancos e até para achar metais preciosos. Como é que funciona isso? Eu estou mostrando para vocês uma figura A, onde tem uma corrente elétrica que está percorrendo o detector, essa figurinha aqui de lado. E essa corrente elétrica cria em toda a região um campo magnético. Carlos, por que essa corrente elétrica ela tem que ser alternada? Porque, gente, eu só posso ter as aplicações da lei de Faraday e Lenz quando o campo magnético varia. Então é preciso que a corrente seja alternada. Mas como é que eu crio uma corrente alternada? Em aulas mais a nível superior, gente, uma corrente alternada pode ser criada por um sistema capacitor-indutor, tá?
Muito bem, Carlos. Então vamos ler comigo. Para um detector de metal do tipo mostrado na figura abaixo, considere que é gerada uma corrente alternada, eu chamei de I1, que vai produzir, pela lei de Biot-Savart, experimento de Oritz, um campo magnético variável. Variável porque a corrente é alternada. Se nenhum objeto metálico estiver presente, a corrente não vai mudar, porque criou um campo, mas ela não vai sofrer interferência. Agora, mudaria alguma coisa se tivesse um metal no solo? Pensa comigo. Se tiver um metal lá onde o campo magnético variável B1 está atuando, o que é que vai acontecer? Vamos ler comigo. Se existir um metal no solo, figura B, essa que eu estou mostrando para você. O campo magnético B1, criado pela corrente 1, pela lei de Faraday, como ele é variável, ele vai induzir as correntes de Foucault no metal. E aí essas correntes terão um valor I2. Como essa corrente também é alternada, porque o campo é alternado, essa corrente 2 vai gerar um segundo campo magnético B2 que vai chegar até o detector. Como ele é variável, novamente pela lei de Faraday, cria-se uma terceira corrente 3. Aí essa terceira corrente 3 vai interagir com I1, dando uma corrente resultante diferente de I1. É menos porque ela se opõe. E aí o detector de metal acusa uma corrente diferente, ou seja, tem algum metal no solo. Fantástico, né, Carlos? Marca-passo. Você sabia que o nosso coração são vários impulsos elétricos? Pois é, os marca-passos são dispositivos eletrônicos implantados no corpo para regular os batimentos cardíacos. Eles funcionam enviando impulsos elétricos para o coração, para manter um ritmo cardíaco saudável. Campos magnéticos variáveis fortes, pela lei de Faraday-Lenz, podem interferir nesses dispositivos, causando mau funcionamento, e isso pode levar a batimentos cardíacos irregulares ou até mesmo a uma parada cardíaca temporária. Chegamos a fazer uma questão dessa na aula 84, né? O filme O Núcleo traduz bem isso aí. O que é que acontece logo no início do filme O Núcleo de John Amiel? Repentinamente, a Terra parou de realizar seu movimento de rotação. Ou seja, ocorreu uma grande variação do fluxo magnético terrestre. Essa grande variação do campo magnético terrestre interferiu no marca-passo das pessoas que usavam esse equipamento. E dezenas de pessoas, logo no começo do filme, morrem porque a variação do fluxo magnético interferiu na corrente elétrica do marca-passo. Carlos, que massa! Levitação magnética, gente, super importante. Vou ler na íntegra, tá? Supercondutores são materiais capazes de conduzir a eletricidade sem ter qualquer tipo de resistência. Agora, para que a resistência seja zero, é necessário que eles sejam resfriados a baixíssimas temperaturas. Quando eles atingem uma temperatura muito baixa, conhecida como temperatura crítica, esses materiais é que se transformam em supercondutores. Ou seja, para ser supercondutor, é necessário que ele esteja abaixo de uma temperatura crítica. Aí sim, a resistência vai ser nula. E tendo resistência nula, abaixo da temperatura crítica, a gente observa que o campo elétrico deve ser nulo. Por quê? Pensa comigo. Se a resistência é nula, se o campo elétrico conseguir mover uma carga, eu teria uma corrente elétrica infinita. Por isso que o campo tem que ser nulo, porque senão a corrente elétrica seria infinita. E uma outra observação é que o campo magnético ele deve ser constante, porque eu aprendi pela lei de Faraday, se o campo magnético variar, cria uma corrente elétrica, tá? Então tem duas condições no supercondutor abaixo da temperatura crítica. O campo elétrico dentro dele tem que ser nulo e o campo magnético tem que ser constante no seu interior. Entendi, cara? Muito interessante. Então assim, se o material supercondutor abaixo da temperatura crítica estiver numa região em que o campo magnético é nulo e eu aproximar dele um ímã, esse ímã vai fazer variar o campo magnético no interior do condutor, porque antes era zero e agora tem um certo valor que é o campo magnético do ímã. Pela lei de Faraday, uma corrente elétrica induzida surgirá no interior do supercondutor. Como o campo magnético do interior do supercondutor antes era zero, antes da aproximação do ímã, ele deve continuar nulo, porque é constante, lembra? Assim,
essas correntes induzidas vão gerar um campo magnético, lei de Lenz, que vai se opor ao ímã. Então, como é um campo que se opõe ao ímã, o que é que acontece? O ímã vai sofrer uma repulsão. Ao vivo, aí está o ímã flutuando. E o efeito resultante seria a levitação, entre aspas, eterna do ímã, pois a corrente elétrica vai se manter sempre com o mesmo valor pelo fato da resistência ser nula. E isso foi evidenciado também no cinema, As Árvores Flutuantes, do filme Avatar. O material lá que eles estavam procurando era um supercondutor. Lembra? E o que é o efeito Messner? É só para dizer, gente, que o campo magnético ele é constante e, na realidade, esses dois caras mostraram que, além de constante, ele é nulo. Então, acontece algo similar ao que você acabou de ver. Então, o que é o efeito Messner? Quando esse material for resfriado abaixo da temperatura crítica, correntes elétricas são geradas de modo a zerar o campo magnético. E o objetivo, o efeito resultante é o mesmo, a levitação. Então, o efeito Messner é simplesmente o seguinte: o campo magnético no interior do supercondutor, ele é constante. E eles mostraram que não é só constante, é nulo também. Tá bom? E aí eu trago para vocês uma aplicação fantástica que mudou a história dos transportes, né? O trem maglev por repulsão. Eletroímãs feitos de materiais supercondutores. Está aqui o ímã levitando. Então, o trem magnético por repulsão são aplicações de eletroímãs supercondutores que precisam ser resfriados a baixíssimas temperaturas, ok? Carlos, muito top isso aí, viu? Muita teoria, né, gente? E agora vamos lá, mais de 1 hora de exercícios para terminar eletromagnetismo. Vamos comigo. Começamos com uma questão lindíssima da UFRN. Um certo detector de metais manual, usado em aeroportos, consiste de uma bobina e de um medidor de campo magnético. Na bobina circula uma corrente elétrica que gera um campo magnético conhecido. Na nossa teoria, seria a corrente I1 criando um campo magnético B1, né? Que é o chamado campo de referência. Quando o detector é aproximado de um objeto metálico, o campo magnético registrado no medidor torna-se diferente do campo de referência, acusando assim a presença de algum metal. A explicação para o funcionamento do detector é: letra A variação do fluxo do campo elétrico através de um objeto metálico induz nesse objeto uma densidade não nula de cargas elétricas que gera um campo magnético total igual ao campo de referência. B. A variação do fluxo do campo elétrico através do objeto metálico induz nesse objeto correntes elétricas que geram um campo magnético total diferente do campo de referência. C. A variação do fluxo do campo magnético através do objeto metálico induz nesse objeto uma densidade não nula de cargas elétricas que gera um campo magnético total igual ao campo de referência. Ou D. A variação do fluxo do campo magnético através do objeto metálico induz nesse objeto correntes elétricas que geram um campo magnético total diferente do campo de referência. Galera, isso é a explicação da nossa teoria. A corrente que passa pelo detector gera um campo magnético no metal, o qual induz correntes elétricas que gerarão um campo magnético diferente do campo magnético inicial. Portanto, letra D de dado. Carlos, muito interessante, viu? Questão número 2, correntes de Foucault, hein? Um experimento foi construído com um pêndulo que oscila sem atrito, em torno de um eixo que passa pelo ponto O. Esse pêndulo possui uma haste isolante e, em sua extremidade, uma chapa circular metálica, como mostra a figura. Na região quadrada de linhas tracejadas, existe um campo magnético uniforme entrando no plano do papel, que é o xizinho. No experimento foi usada uma chapa de alumínio e outra de ferro. Ambas são metálicas. Quando a chapa metálica penetrar na região quadrada, o pêndulo será: letra A, freado apenas quando a chapa circular for de ferro, freado com a chapa circular sendo de ferro ou de alumínio, C, acelerado apenas se a chapa circular for de ferro, e D, acelerado com a chapa circular sendo de ferro ou de alumínio. E aí, galera, correntes de Foucault, a força magnética se opõe ao movimento para qualquer metal,
seja ele ferromagnético, paramagnético ou até diamagnético. Basta ser metal, então vai ocorrer uma frenagem por causa das leis de Faraday e Lenz. Lei de Lenz, a força se opõe ao movimento, por isso, letra B de bola, freado. Sendo ambos metais, não importa se é ferromagnético, paramagnético ou diamagnético. Portanto, letra B de bola. Questão número 3, Santa Catarina, belíssima questão. Que questão linda, né, gente? Um estudante elaborou um projeto para sua aula de física. Projetou um agasalho para esquentar e, com isso, aquecer as pessoas. Para tanto, colocou um pêndulo nas mangas do agasalho para oscilar com o movimento dos braços, ligados a um gerador elétrico que, por sua vez, estava ligado a um circuito de condutores para converter a energia elétrica em térmica. A figura mostra o agasalho com o detalhamento do gerador, ou seja, o ímã que oscila próximo a uma bobina. Então, tem um ímã que está fazendo variar o fluxo magnético dentro da bobina, né? Podemos afirmar que a corrente elétrica produzida pelo gerador é contínua? Letra B. O fenômeno que explica a geração de energia elétrica nesse tipo de gerador é o efeito Compton? C. A bobina provoca uma força magnética no ímã que tenta impedir o movimento de oscilação do mesmo? D. A corrente induzida aparece porque um fluxo magnético constante atravessa a bobina? Ou é toda a energia mecânica do movimento dos braços é convertida em energia térmica para aquecimento de pessoas? Vamos analisar cada alternativa? Letra A. A corrente elétrica produzida pelo gerador é contínua? Falso. Por quê? Porque a corrente é alternada. Porque a força eletromotriz não é constante. É um movimento oscilatório do ímã, lembrando funções trigonométricas. Então, a corrente não é contínua, é alternada. B. O fenômeno que explica a geração de energia elétrica nesse tipo de gerador é o efeito Compton. Nem falamos nisso no nosso curso ainda, né? Efeito Compton vai ser visto só nas aulas 90 e 91 de Física Quântica, na sequência. Então, e a gente sabe que o efeito que explica isso é a indução eletromagnética e não o efeito Compton. C. A bobina provoca uma força magnética no ímã que tenta impedir o movimento de oscilação, assim como nas correntes de Foucault. Verdade. Para que haja produção de energia elétrica na bobina, é preciso que haja um trabalho negativo. E deste modo, uma força deve se opor ao movimento. É o trabalho negativo que faz com que o campo magnético transfira energia cinética e potencial em forma de energia elétrica. Portanto, letra C é a correta. Letra D. A corrente induzida aparece porque um fluxo magnético constante atravessa a bobina? Não. Fluxo magnético teria que ser variável. Falso. E toda a energia mecânica do movimento dos braços é convertida em energia térmica para aquecimento das pessoas? Não, gente. Parte dessa energia mecânica se transforma em energia elétrica. Lei de Faraday e Lenz. Não é toda em energia térmica, tem também energia elétrica pelas leis de Faraday e Lenz. Portanto, letra C é a correta. Belíssima questão. Questão número 4, obra-prima da UFRN. A simpática ilusionista amadora Mary Stone garante ter poder mental capaz de fazer o anel saltar da mesa. Para realizar seu intento, Mary escondeu embaixo de sua mesa de trabalho a instalação de uma bobina que pode ser ligada com facilidade a uma bateria ao acionar com o pé um interruptor escondido no chão. Então ela ligou o interruptor que estava escondido no chão. Inicialmente estava desligado. Todo o processo foi cuidadosamente preparado para garantir que o anel saltasse. Logo após encenações iniciais, Mary coloca sobre a mesa o anel metálico em um ponto exatamente em cima do local onde está escondida a bobina. Ela concentra-se e com sutileza aciona o interruptor. Pronto! O anel saltou em pleno ar e Josué, um dos espectadores, ficou espantado com os poderes de Mary. Com base no que foi descrito, questão discussível, hein? Que questão linda, né, gente? Explique, utilizando as leis da física, como foi possível o anel saltar. E letra B, cite os tipos de energias associadas ao salto dado pelo anel. Então, eu vou pedir para você ter muita calma, eu vou ler e depois você vai anotar, que essa questão é chave, tá bom? Então, vou ler com você. Quando Mary aciona o interruptor, a corrente elétrica varia de 0 até um determinado valor. E o
intervalo de tempo bem pequeno. Assim, pela lei de Biot-Savart, que é o experimento de Oreds, esta corrente variável de 0 até o valor que se manteve constante no circuito elétrico produz um campo magnético variável, que no interior do anel fará variar o fluxo magnético. Pela lei de Faraday, uma força eletromotriz é induzida, que fará surgir no anel uma corrente elétrica induzida, a qual ficará sujeita a uma força magnética que, de acordo com a lei de Lenz, se opõe ao estado inicial de repouso do anel, entrando assim em movimento, fato evidenciado pelo seu salto. Então, resumindo, inicialmente estava tudo desligado. Quando ela aciona o interruptor, uma corrente variável surgiu, num intervalo bem pequeno. Essa corrente variável fez variar o fluxo magnético dentro do anel. Ao variar o fluxo magnético dentro do anel, surgiu uma corrente elétrica. Só que Lenz disse que essa corrente elétrica que surgiu vai ficar submetida a uma força magnética contrária ao que está acontecendo. Como o anel está em repouso, essa força magnética vai colocar o anel em movimento. Por isso que ele salta. Entendi, Carlos. Cite os tipos de energias associadas ao salto dado do anel. Inicialmente eu tenho na bateria, que fornece uma corrente elétrica, uma energia potencial química, né? Os elementos químicos da bateria. Essa energia potencial química é convertida pelo campo eletromagnético em energia potencial elétrica e térmica na bobina e no anel. E, consequentemente, depois que ocorre a corrente elétrica no anel, pela lei de Lenz, ele vai saltar. Aí aparecem as energias cinéticas de movimento para o anel saltar e a potencial gravitacional porque ele atingiu uma certa altura. Ok? Muito bem, cara. Questão 4, belíssima. Questão número 5, pessoal de escolas de especialistas da aeronáutica. Questão muito interessante, viu? Cada uma das figuras de 1 a 4 indica um espira condutor ideal e o sentido da corrente elétrica induzida na espira. Cada figura indica também um ímã, seus polos norte e sul e o vetor deslocamento de aproximação ou afastamento do ímã em relação à espira. Então eu tenho 4 figurinhas em que 2 delas têm uma aproximação do ímã de uma espira e 2 delas têm um afastamento. Tá bom? As que se aproximam é 1 e 3 e as que se afastam é 2 e 4. Carlão! Assinala a alternativa que indica as figuras que estão corretas conforme as leis de Faraday. Então você tem várias correntes elétricas aqui com seus sentidos. Ele quer saber das 4 quais são aqui o sentido da corrente elétrica esteja correto. Então, para isso, gente, eu vou reproduzir cada situação. E vou lembrar que, de acordo com nossa teoria da lei de Lenz, o comportamento da espira sempre vai se opor ao do ímã. Assim, se, atenção, ocorrer a aproximação do ímã, que ocorre nos casos 1 e 3, o polo que estiver mais próximo da espira deve sofrer uma repulsão. Então, a espira vai criar um polo de mesmo nome. Então, nos casos 1 e 3, o polo que estiver mais perto a espira vai criar um polo de mesmo nome para se opor à aproximação. E nos casos 2 e 4, o polo que estiver mais próximo da espira deve sofrer uma atração, se opondo ao afastamento. Aí o polo é de nome contrário, porque polos de nomes contrários se atraem. Então vamos fazer isso em cada situação. Primeiramente eu vou colocar só os polos. Na primeira situação, o polo que está mais perto da espira é o norte. Se ocorre a aproximação, eu crio um polo de mesmo nome para se opor à aproximação. O mesmo acontece na 3. O polo que está mais próximo é o sul. Então aqui eu vou criar um polo de mesmo nome para se opor à aproximação. Agora, os 2 e 4 é afastamento. Vou criar polos de nomes contrários para tentar se opor ao afastamento. Se aqui é o norte que está afastando, eu vou criar um polo que se opõe ao afastamento, tentando aproximar polo sul. A mesma coisa no 4. Qual é o polo que está tentando ir embora? O sul. Então, eu crio um polo norte para se opor ao afastamento, ou seja, tentar aproximar.
Tendo-se os polos em cada espira, basta agora lembrar que quando é norte, a corrente é anti-horário. E quando é sul, entrando, a corrente é horária. Então vai ser norte no 1 e no 4, corrente anti-horário. E vai ser horário no 2 e no 3. Então agora é só comparar isso que você está vendo com a figura de cima. Quais são os que estão coincidindo? O 1 está horário e aqui está anti-horário. Então 1 não pode. O 2 está horário e aqui é horário. Beleza. O 3 aqui está horário e aqui está horário também. Correto. E o 4? No enunciado está horário e aqui está anti-horário. Então são corretos apenas 2 e 3. Portanto, letra B de bola. Carlos, que massa é essa questão. Então, gente, baseado nessa questão, eu trago para você uma questão espetacular da Unesp. Gente, que questão magnífica da Unesp. O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam a redução de velocidade no corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio eletromagnético. Na figura 1, que eu já botei aqui de rosa para você, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo cilíndrico de acrílico vertical, sujeito à ação apenas da força-peso. Atenção, ele é de acrílico, tá? Na figura 2, o mesmo ímã desce em condições idênticas, só que agora ele desce em movimento uniforme, por dentro de um tubo cilíndrico vertical de cobre, material ferromagnético. Sujeito à ação agora não apenas do peso, apareceu agora uma força magnética, vertical e para cima, que surge devido à corrente elétrica induzida que circula pelo tubo de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro dele. Nas duas situações, podem ser desconsideradas quaisquer atritos entre o ímã e os tubos e a resistência do ar. Considerando a polaridade do ímã que você viu na figurinha, as linhas de indução magnética, que é o campo magnético, criadas por ele, e o sentido da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por dentro do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento de uma força magnética vertical para cima no ímã é indicado pela letra. Ou seja, na figura 2, qual seria o sentido da corrente elétrica criada no tubo e como são as linhas de indução criadas nesse ímã que desce. Então, bem devagarinho. Inicialmente, considere que o tubo de cobre ele é um material magnetizado, ao contrário do acrílico na figura 1. Então, na figura 1, gente, não vai ter corrente induzida, porque o acrílico não é um material magnetizável. Se ele não é um material magnetizável, não vai ter corrente elétrica no tubo, ok? Então, inicialmente, considere que o tubo de cobre é formado pela justaposição de infinitas espiras. Então, eu estou imaginando, gente, que esse tubo de cobre é como se eu tivesse infinitas espiras, igualzinho à questão anterior, tá certo? E, particularmente, quando o polo sul do ímã, na figura, é o sul que se aproxima, tá? E eu estou criando uma espira X aqui, uma espira genérica X aqui, tá? É como se tivesse só uma espira aqui. Quando ele se aproxima da espira X, a gente sabe que, pela lei de Lenz, vai se criar um polo que se opõe à aproximação do sul. Então, se está havendo a aproximação, a espira se opõe à aproximação. Então, qual é o polo que eu crio para se opor à aproximação? Um polo sul. Então, qual vai ser a corrente que vai circular na espira? Polo sul. Qual a corrente que vai circular? Corrente no sentido horário. E eu também sei, pela lei de Lenz, que essa corrente induzida vai criar uma repulsão à aproximação do ímã. Essa repulsão é evidenciada por uma força magnética que se opõe ao movimento, uma força magnética para cima. Então veja como é simples. Como o ímã quer descer, cria-se uma força de oposição ao seu movimento pela lei de Lenz, uma força magnética
para cima. Então eu pergunto a você se até agora a gente já tem um indicativo. A corrente já tem sentido horário. Tem que ver as alternativas que acontece isso. E para fechar a questão, ele também pergunta como é as linhas de indução que o ímã cria. Você sabe que o ímã cria um campo magnético saindo do norte e vindo para o sul. Portanto, a letra A, ó, saindo do norte, olha as linhas de indução saindo do norte e vindo para o sul. E aqui embaixo, ó, tem o sentido da corrente, ó, tá vendo? Ó? Horário. Então, a alternativa correta, letra A. Carlos, que questão magnífica. Gente, questão número 7. Tá gostando, gente, da aula do Lady Lenz? Muito massa, né? A figura representa um ímã suspenso verticalmente ao longo do eixo de uma bobina ligada a um galvanômetro. O galvanômetro é um equipamento que mede ou corrente ou tensão, né? Então tá aí, ele pode medir correntes para um lado ou para o outro, positivo e negativo. Então você está vendo que tem um ímã aí que tem um polo norte próximo da espira. A deflexão do ponteiro do galvanômetro para a direita ou esquerda indica que a corrente elétrica fluindo na espira, vista desde o ponto de sustância do ímã, tem sentido horário. Então, atenção. Se for horário, a deflexão é direita, olha azul com azul. E se for anti-horário, verde, é para a esquerda a deflexão, tá certo? Então, ele está dizendo assim. Isso é uma convenção. Sentido horário, se for para a direita. Sentido anti-horário, o ponteiro vai para a esquerda. No tempo zero, o ímã é liberado e cai. Considere 3 instantes de queda. O instante 1, que ocorre uma aproximação da espira. O instante 2, que ele está totalmente dentro da espira. E o instante 3, que ele vai se afastar da espira. Muito bem, cara. Escolha a alternativa que indica aproximadamente qual é a posição do ponteiro do galvanômetro nos instantes mostrados. Está aí, né? Em umas tem para um lado e outras tem para o outro. E no meio não tem a corrente zero aqui nas letras A e B. Então vamos lá. Como foi visto nas duas questões anteriores, vamos começar pelo 1 aqui, né? Pelo 1 aqui, o que é que está ocorrendo? O polo norte se aproxima da espira. Eu estou no 1 aqui, tá, gente? O polo norte se aproxima da espira. Então, polo norte na face superior da espira para se opor ao norte que se aproxima. Como ocorre uma aproximação, cria-se um polo de mesmo nome para se repelir. Então, aqui criou um polo norte. Se é norte, lembrando aqui da regra do carona, a corrente tem sentido anti-horário. Na situação 3, está se afastando. Qual é o polo que está se afastando aqui? Sul. Então, se está se afastando, cria um polo de sentido contrário, norte. Observando a face superior, é o contrário do norte, que é sul. Atenção, tá, gente? Eu vou considerar o sul, por quê? Por que eu vou considerar o sul? Porque a análise do polo é na face superior. Então, olha, preste muita atenção. Eu estou analisando a face superior. Então, como aqui se aproximou o norte, cria-se um norte para se repelir. Na situação 3, o sul está se afastando. Embaixo, cria-se um polo de nome contrário, para se opor ao afastamento. Mas eu estou analisando a parte de cima. Se aqui é norte, é porque aqui é sul. Então, sul, corrente no sentido horário. No 2, não afasta nem se aproxima, a corrente é zero. Então, observando a convenção, né, gente? Para a direita é sentido horário. Seria o 3 para a direita. Tá aqui, ó. 3, azul com azul. Olha só, 3 para a direita. E para a esquerda, pela convenção que foi dito, é sentido anti-horário. Então, para a esquerda tá aqui. E no meio é zero. Por isso que é a letra A. Questão número 8, Universidade Federal de Minas Gerais. Rafael utiliza 2 bobinas, uma pilha, um interruptor e um amperímetro para fazer a montagem mostrada na figura seguinte. Tá vendo aí a figurinha? Ele liga uma das bobinas em série com a pilha e com o interruptor. Inicialmente desligado, não tem corrente nenhuma passando no circuito. A outra bobina, ele a conecta ao amperímetro e coloca próxima à primeira. Então, tem 2 bobinas, uma ligada à pilha e outra que está a uma certa distância, que está conectada ao amperímetro. Em seguida, Rafael liga o interruptor no instante T1 e desliga um tempo depois no instante T2.
Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a corrente no amperímetro em função do tempo na situação descrita. Só lembrando que só pode ter corrente no amperímetro se o fluxo magnético for variável no interior da bobina que está conectada ao amperímetro, né? Muito bem, Carla. Então vamos começar a análise da questão. No instante t igual a t1, eu ligo o interruptor. Então pense comigo. Se no instante t igual a t1 eu liguei o interruptor, você concorda que a corrente elétrica vai variar? Sim. Antes não tinha corrente elétrica. E depois tem. A corrente variou. Acompanhe comigo. A intensidade da corrente aumenta de 0 até um valor I, ocorrendo assim um aumento do fluxo magnético no interior da bobina. E pela lei de Faraday, uma corrente elétrica induzida percorre a bobina em um certo sentido. Então, quando essa corrente é variável, cria um campo magnético variável aqui, que vai entrar nessa bobina, fazendo surgir uma corrente elétrica no amperímetro em um certo sentido. Com o interruptor ligado, lembre que a pilha fornece uma corrente constante. Então, com o interruptor ligado, não vai ter corrente nenhuma no amperímetro, com ele ligado. Mas aí o que é que acontece no instante t igual a t2? Eu desligo o interruptor. Aí o que é que vai acontecer? A intensidade da corrente que era aí, ela vai voltar a ser 0. Então ocorreu uma diminuição do fluxo magnético no interior da bobina. E essa diminuição do fluxo magnético no interior da bobina, pela lei de Faraday, vai fazer surgir uma corrente elétrica induzida que vai percorrer uma bobina em um sentido contrário ao que foi estabelecido ao ligar o interruptor. Aí vem a lei de Lenz embutida aí também. Então, em outras palavras, um resumo. Ao ligar o interruptor, a corrente induzida percorre a bobina em um certo sentido, que eu vou atribuir, por exemplo, um sentido positivo. Isso é totalmente opcional. Lembra que na questão anterior ele foi quem convencionou? Com o interruptor ligado, não há corrente. E finalmente, quando eu desligo o interruptor, é o contrário de ligar. Então a corrente tem outro sentido. Então veja, azul, a corrente tem um certo sentido, por exemplo, positivo. Rosa, não tem corrente, interruptor ligado. E o laranja, corrente em outro sentido. Cara, você quer dizer que se, por exemplo, fosse o contrário, o azul e o laranja, poderia ser a opção correta? Sim. O problema é que nós não temos na alternativa. Se você tivesse uma alternativa em que o T1 está para baixo e o T2 para cima, também estaria correta, porque não foi dado uma convenção para o sentido da corrente. O que importa é o seguinte: ligou, corrente tem um sentido. Desligou, corrente tem outro sentido. E com ele ligado, não ocorre variação do fluxo, a corrente é 0 aqui no meio, tá? Essa questão é praticamente idêntica à questão anterior. Então vamos fazer? A figura representa uma das experiências de Faraday que ilustram a indução eletromagnética, em que Epson é uma bateria de tensão constante, igual a pilha na questão anterior. K é uma chave, que seria o interruptor. B1 e B2 são duas bobinas iguaizinhas à anterior, enroladas no núcleo de ferro doce, tipo aço, tá, gente? E G é um galvanômetro, tipo o amperímetro da questão anterior, que é ligado aos terminais de B2, que com o ponteiro na posição central indica corrente nula. Então aqui não tem corrente, porque o interruptor está desligado, né? Quando a chave é ligada, o ponteiro do galvanômetro se desloca para a direita. Então ele já está dizendo que é para a direita quando eu ligo a chave. E, letra A, assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro se desloca para a esquerda por alguns instantes e volta à posição central. B, logo em seguida volta à posição central e assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro se desloca para a esquerda por alguns instantes e volta à posição central. Letra C, logo em seguida volta à posição central e assim se mantém até a chave ser desligada, quando o ponteiro volta a se deslocar para a direita por alguns instantes e volta à posição central. Letra D, para a esquerda, com oscilação de frequência e amplitude constantes, e assim se mantém até a chave ser desligada quando o ponteiro volta à posição central. E a E, para a esquerda, com oscilação cuja frequência e amplitude se reduzem continuamente até a chave ser desligada quando o ponteiro volta à posição central. Pausa o vídeo, tenta fazer,
Vamos discutir a questão então. Chave ligada. A intensidade da corrente, como na questão anterior, aumenta de 0 até um valor I, ocorrendo assim um aumento do fluxo magnético no interior da bobina, B2. E pela lei de Faraday, uma corrente elétrica induzida percorre a bobina em um certo sentido. Ele já disse isso no enunciado, que ia para a direita. Com esse interruptor ligado, o que é que acontece, gente? A intensidade da corrente permanece constante e, consequentemente, não há corrente induzida na bobina, pois o fluxo no seu interior é constante. Então, o galvanômetro que estava para a direita, sem corrente, ele volta para a posição central, né? Galvanômetro no centro. E, finalmente, quando eu desligo a chave, que é o que vai acontecer nas alternativas, a intensidade da corrente diminui de I até 0, ocorrendo diminuição do fluxo magnético no interior da bobina, e como já vimos pelas leis de Faraday e Lenz, uma corrente elétrica induzida percorre a bobina em um sentido contrário, aí o galvanômetro vai para a esquerda e depois volta para o zero, porque a corrente deixa de variar, porque volta a ser constante, ou seja, volta a ser zero. Então, baseado nisso, a resposta correta é a B. Quando a chave é ligada, o ponteiro do galvanômetro se desloca para a direita e logo em seguida, né, com o interruptor ligado, não vai haver mais a variação do fluxo, ele volta à posição central e assim se mantém até a chave ser desligada. Quando ele vai para a esquerda por alguns instantes, assim que eu desligo, e depois, quando fica zero, volta à posição central. Letra B, belíssima questão. Questão número 10, outra obra-prima da UFRN. Sabe-se que o ímã gera em torno de si um campo magnético e que, por essa razão, atrai pedaços de ferro, mesmo que esses não tenham magnetização própria antes da aproximação. Sabe-se ainda que um fio percorrido por uma corrente elétrica também cria ao seu redor um campo magnético. Esses fatos são importantes para o entendimento de vários dispositivos tecnológicos de uso cotidiano. Hoje em dia, é comum, por exemplo, nas cidades brasileiras, a existência de redutores eletrônicos de velocidade, popularmente chamados de lombadas eletrônicas. Esses redutores são compostos de duas bobinas retangulares, enterradas no chão e a uma determinada distância uma da outra, através das quais circulam correntes elétricas, vê figura 1. As bobinas são percorridas por corrente elétrica, gente, elas estão a 4 metros uma da outra. Quando o veículo, que tem em sua composição alto teor de ferro, um material ferromagnético, passa sobre cada uma das bobinas, a corrente que nela circula se altera. Sabendo a distância entre as bobinas, bem como o intervalo de tempo entre as alterações das correntes de cada uma, o equipamento determina a velocidade média do veículo no trecho entre elas. Aqui é um N, tá, gente? N de navio. Designemos por A e B, respectivamente, a primeira e a segunda bobina, sobre as quais o veículo passa. Consideremos que a distância entre elas, medida ao longo da via por onde os veículos trafegam, como já dissemos, é 4 metros. O gráfico da figura 2 representa a medida da corrente elétrica em função do tempo, para o par de bobinas A e B. No gráfico, as linhas horizontais representam as correntes elétricas através dessas bobinas, quando não há veículo passando sobre elas. Então, essas retas horizontais aqui. E as linhas curvas, essas que vocês estão vendo aqui, descendo para baixo nas duas bobinas, representam a variação da corrente que circula na bobina em questão, indicando que um veículo passou naquele instante sobre ela. Está aí, né, a figura ampliada para você. Atenda às solicitações seguintes, eu fiz uma adaptação na questão da UFRN, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Com base nos dados fornecidos acima e na figura 2, indique qual dos veículos tem maior velocidade e calcule essa velocidade. E na letra B, explique por que a corrente elétrica que flui em cada bobina se altera quando o veículo passa sobre ela. Então vamos lá, letra A, uma questão de cinemática. Está aí o primeiro veículo, que é o veículo 1, está de verde, percorre 4 metros em 0,320 segundos. 4 metros porque é de A para B. E o veículo 2, que é o que está de azul agora, ele vai percorrer 4 metros daqui para cá em 0,266 segundos. Vamos calcular a velocidade média usando as fórmulas da aula 1. Velocidade média é a própria velocidade que é constante,
ΔS1 por ΔT1. ΔS1 é o deslocamento escalar dele, 4 metros, no tempo 0,320. Eu estou fazendo o verde, tá? Ao dividir 4 por 0,320, você encontra 12,5 metros por segundo. Fazendo a mesma coisa agora para o veículo 2, que vai percorrer 4 metros em 0,266 segundos. Fazendo a continha, o veículo 2 tem uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, o veículo 2 é mais rápido que o veículo 1. Letra B, maravilhosa, muita atenção agora, tá? Explique por que a corrente elétrica que flui em cada bobina se altera quando um veículo passa sobre ela. Então, vamos lá. A corrente elétrica I1, que eu vou chamar que é a corrente que circula por cada bobina, vai gerar um campo magnético em seu interior pela lei de Biot-Savart, é o experimento de Ortiz. Quando o veículo passa no interior da bobina, o campo magnético desta se intensifica porque eu estou tendo um material ferromagnético entrando dentro do campo magnético. É a mesma coisa quando você coloca um núcleo de ferro dentro de um solenoide. Lembra que se transforma no eletroímã? Assim, pela lei de Faraday, ocorreu uma variação do fluxo. Antes tinha um valor, com o ferro do carro aumenta o valor. Então, ocorreu uma variação do fluxo magnético e isso vai originar uma força eletromotriz induzida na bobina e, consequentemente, uma corrente elétrica induzida. O sentido dessa corrente elétrica, que vai causar um efeito sobre a corrente existente inicialmente, é dado pela lei de Lenz e tem que se considerar o que vai acontecer quando o carro está entrando e quando o carro está saindo. Então vamos discutir isso agora. Carro entrando na bobina, por que é que o gráfico agora da corrente que era I1 diminui para I3? Vamos analisar? Antes de entrar, está aqui a corrente I1. Isso é o carro entrando, tá? Quando o carro está entrando, atenção, carro entrando, o fluxo magnético está aumentando. E eu pergunto a você, se o fluxo magnético está aumentando, a corrente induzida se opõe ao aumento. Lembra da observação? Toda vida que o fluxo magnético aumenta, o campo criado pela corrente induzida se opõe, sentido contrário. Então, a corrente 3 vai ser I1 menos I2. Então, a corrente 3 é a diferença de 1 menos a corrente induzida I2. Então, ó, a corrente resultante diminui para I3. Entendi, Carlos. Agora, vamos fazer, Carlos, o carro saindo. Se o carro está saindo, é o laranja agora. Totalmente dentro, a gente já sabe que a corrente ficou em 3, né? Mas vai sair, entra e já sai. Quando ele sai, o que é que acontece? O fluxo magnético está diminuindo, porque agora a quantidade de ferro vai começar a diminuir. Então, se o fluxo está diminuindo, o campo induzido é no mesmo sentido. Se opõe à diminuição, é no mesmo sentido. Gente, nunca esqueça, quando o fluxo está aumentando, a corrente é em sentido contrário, porque cria um campo em sentido contrário. Quando está diminuindo, a corrente é no mesmo sentido. Lembra da observação? Porque o campo tem que ter o mesmo sentido. Então, se opõe à diminuição. Então, a corrente I3 vai ser somada com I2 e volta a ser I1. Então, ó, quando está entrando, aumentando o fluxo, a corrente resultante diminui e quando está saindo, ela volta a ter o mesmo valor que tinha inicialmente. Belíssima questão. Parabéns, UFRN, obra-prima. Questão número 11. O que é que ela diz? A figura abaixo representa um ímã que se move ao longo do eixo de uma bobina que se encontra conectada a um resistor. Ímã se aproximando de um espira, de uma bobina, né, que é um conjunto de espiras. Podemos afirmar somente que, letra A corrente elétrica em R só existe se o ímã estiver acelerando. É lá no resistor R, né? A corrente elétrica flui de A para B quando o ímã se move para a esquerda. Letra C. A corrente elétrica no resistor é máxima quando o ímã estiver completamente inserido na bobina. Letra D. O sentido da corrente elétrica induzida será sempre de B para A, independente se o ímã se aproxima ou se afasta da bobina. E letra E. A corrente elétrica em R só existe se o ímã estiver desacelerando. Então vamos só recordar. Pela lei de Faraday, somente existe corrente induzida no circuito quando há movimento relativo, ou seja, aproximação ou afastamento entre o ímã e a bobina, independente que seja com velocidade constante ou variável. O sentido da corrente induzida é dado pela lei de Lenz e dependerá se ocorre, como já vimos, aproximação ou afastamento entre eles. Fazendo as duas hipóteses, teremos o seguinte: se tiver uma
Aproximação. Qual é o polo que está se aproximando da bobina? Norte. Se é o norte que se aproxima, a bobina cria um polo de mesmo nome para se repelir a aproximação. Então aqui tem que ser criado um polo norte. E vamos lembrar da regra do agarra para ser um polo norte? Como é a regra do agarra? Aula 84 consiste em colocar os 4 dedos da mão direita de acordo com o sentido da corrente, agarrando o solenoide ou eletroímã ou a bobina pela frente ou por trás, de acordo com a entrada da corrente. O polegar é quem vai definir o polo norte. Então, o polo norte é o polegar aqui na bobina, né? Aula 84 a gente viu isso, tá certo? Note que como a corrente deve entrar pela frente e descendo, ela precisa no resistor passar de A para B. Não entendi por que ela tem que entrar para frente, gente. Para ser norte, ó. Observe, gente, atenção, um detalhezinho, ó. Essa parte escura, atenção, mouse comigo, ó. Essa parte escura tá dizendo que a corrente está entrando pela frente. E para entrar pela frente, ó, comigo, ó, câmera comigo, ó, entrando, ó, você tem que pegar aqui, tá certo? Agarrar pela frente, ó, atenção, pela frente, para que o seu polegar seja norte. Entrando pela frente para o seu polegar ser norte. Então, gente, o sentido da corrente é de A para B, porque olha a figurinha, ó, olha a corrente subindo e olha ela descendo lá por cima, ó, de novo, ó. Entrou, agarra pela frente descendo, ó. Tá acompanhando comigo? Na sua tela deve estar invertida, mas se você fizer do jeito que tá aí, ó, coloca os 4 dedos descendo e o norte para cá. Então, realmente, o sentido da corrente é de A para B. E agora vamos analisar se ocorreu o afastamento. O ímã está se afastando. O polo que se afasta é norte. Se afasta, eu devo criar um polo de nome contrário ao afastamento. Lei de Leite tem que ser um sul. Para ser sul, o outro lado é norte. E aí, a corrente deve entrar por onde? Pela frente subindo. Ó, gente, a parte escura é pela frente. Então, ó, para ser norte, atenção, ó, para ser norte, câmera para mim, ó. De novo, pela frente, olha o dedo, ó o polegar para lá, norte. Então, gente, a corrente neste caso é de B para A, como você está vendo, ó, a corrente subindo para ser um polo norte. Então, agora, de posse disso, a alternativa correta vai ser a B, ó. A corrente elétrica flui de A para B, quando o ímã se move para a esquerda, que é o primeiro caso, a gente viu que a corrente vai de A para B, como a gente mostrou a você. Questão número 12, de onde é, gente? Enem. Parecidíssima com a questão anterior, né? Completamos 1 hora de aula. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e um espira em sentidos opostos, com módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, conforme ilustrado na figura. Ele já está dizendo que é isso que está acontecendo aí na figura, tá bom? A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentado na figura, utilizando os mesmos materiais, qual seria uma outra possibilidade para essa figura aqui? Para que a corrente tivesse o mesmo sentido. Ele quer que você encontre uma outra possibilidade para a corrente ter esse sentido aqui. Tá certo? A outra possibilidade é mover a espira para a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida, é o que você está mostrando lá. Para a direita e o ímã para a esquerda com a polaridade invertida. Ou C, mover a espira para a esquerda e o ímã para a esquerda com a mesma polaridade. D, mover a espira para a direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida. E a E, mover a espira para a esquerda e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade. O Enem complicou um pouquinho, né? O aluno teria que fazer a análise de todas as alternativas e é isso que a gente vai fazer. Agora, antes de fazer essa análise, eu quero mostrar que o polo da esquerda deve ser sul. Por quê, cara? Porque se o ímã está se afastando da espira, se aqui é um polo norte se afastando da espira, aqui tem que ser um polo sul. Verdade. Então, eu tenho que fazer a questão sendo um polo sul.
Até porque se eu fizer a regra do agarra, né? Pega aí, gente. Inspira por trás agora, ó. A corrente entra por trás, tá vendo, ó? Ela entrando por trás, deu norte, ó. Deu norte. Aí na figura tá para a esquerda, tá? Mas é para a direita, deu norte. Realmente, deu norte para cá, que é para onde está o campo magnético. Então, você vai fazer só procurando uma alternativa que isso aqui seja sul, porque aí vai coincidir com o sentido da corrente. É o que nós vamos fazer agora, tá certo? Vamos lá. Para encontrarmos uma outra possibilidade, para que o sentido da corrente seja o mesmo, o que equivale à mesma polaridade da bobina, sul à esquerda e norte à direita. Vamos lá. Análise de cada alternativa. Então, a figura inicial é essa. Aí eu vou analisar. Mover a espira para a esquerda. Observe que eu estou mudando o movimento dela agora para a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida. Então, o ímã estava sul-norte, agora eu vou botar norte-sul. Então, o que é que vai acontecer? Será que vai dar sul aqui? Vamos ver. Está havendo aproximação. Que polo eu crio aqui? Polo que se opõe à aproximação, sul. Eita, já é o polo do lado de cima. Já é a letra A, matei a questão. Vamos ver as outras? E agora? Mover a espira para a direita, continua para a direita, e o ímã para a esquerda, invertendo a polaridade. Como é o sul que se afasta da espira, eu vou ter que criar um polo que aproxima, norte. Não, não é. C. Mover a espira para a esquerda, ó, a espira para a esquerda e o ímã para a esquerda com a mesma polaridade. Gente, se eu considerar que os dois têm a mesma velocidade, não vai ter corrente induzida, porque o enunciado disse que eles têm a mesma velocidade, eu vou supor isso aí. Então, não vai ter corrente induzida na C. Sim, mas por quê, Carlos? Porque se eles têm a mesma velocidade, não há movimento relativo entre eles, né? D. Mover a espira para a direita e manter o ímã em repouso. Vamos ver. A espira está se afastando do ímã. Se aqui é sul, se está se afastando, eu tenho que criar um polo que se aproxima. Norte. Não, tem que ser sul. Não é a D. E a E? Mover a espira para a esquerda e manter o ímã em repouso. A espira está se aproximando do ímã. Se aqui é norte, eu vou ter que criar um polo que se opõe à aproximação. Polo na espira será um norte, que tem que ser sul, está errado. Já sabemos que a resposta correta era a A. Belíssima questão. Questão número 13. Mais uma de escola militar, gente. Questões muito interessantes, viu? Considera uma região do espaço em que a intensidade do campo magnético apontando para cima esteja variando em função do tempo, como mostrado no gráfico. Uma espira quadrada condutora que tem lado 20 centímetros e resistência 10 miliohms, aqui é 10 a menos 3, tá, gente? O mili é mergulhada dentro dessa região de tal forma que as linhas de campo sejam perpendiculares ao seu plano. Isso aqui não é piano, é plano. Quando a espira é vista por cima, o módulo e o sentido da corrente nela induzida são... Galera, tá aí, né? O campo magnético está aumentando. Então ele quer saber qual é o valor da corrente e o seu sentido. Então, de acordo com o enunciado, inicialmente eu estou mostrando que no tempo 1 segundo, o campo magnético é 3 milistelas vertical e para cima. E aí, no instante 3 segundos, ele já é maior. Viu que eu aumentei o número de linhas entrando? Eu tenho um campo magnético de 9 militesla. Muito bem. Então, note que a intensidade do campo magnético realmente aumenta, e particularmente entre 1 segundo e 3 segundos, que foi os dois instantes que eu escolhi, ele aumenta de 3 militesla para 9 militesla. Galera, como a força eletromotriz é constante quando é uma reta, eu escolhi entre 1 e 3. Poderia ser entre 0 e 1 ou em 3. O problema é que eu não tenho no instante 0, né, o campo. Então, eu tive que escolher mesmo entre 1 e 3. Muito bem, cara. Sentido da corrente. Primeira coisa, o campo magnético está aumentando. A gente já viu isso. De acordo com a lei de Lenz, como a intensidade do campo está aumentando, a corrente induzida deve originar um campo induzido que se opõe a este aumento e, portanto, um campo induzido para baixo. Nunca esqueça, toda vida que o campo aumenta, o campo induzido é em sentido contrário. Se ele tivesse diminuindo, a gente já viu, era no mesmo sentido. Tá certo? Então, como é no sentido para baixo,
Como é a corrente elétrica quando o campo magnético está entrando, gente? Sul horário, né? Nunca esqueça. Campo entrando, a corrente é horário, como você está vendo aqui. Campo entrando, corrente tem sentido horário. E agora eu vou calcular a força eletromotriz induzida usando a lei de Faraday. Variação do fluxo pelo tempo. Força eletromotriz é o fluxo no instante 3 segundos, menos o fluxo no instante 1 segundo pelo tempo. Cuidado, né? O fluxo, lembra da fórmula? É o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Então, como a espira está formando, o campo está formando 0 graus, a espira está numa posição tal, gente, que a normal dela e o campo é 0 grau, né? Até porque ele não deu nenhum ângulo. Então, BA cosseno de 0, o fluxo é BA. Aí tenha muito cuidado, porque se o fluxo é BA, eu vou ter que calcular, gente, essa área aí, né? O fluxo no instante 3 segundos é 9 militesla, que é 9 vezes 10 a menos 3 tesla. O fluxo no instante 1 segundo é quanto, Carlos? No instante 1 segundo? 3 militesla, está aqui de azul aqui na tela, no instante 1 segundo ele é 3 militesla, que é 3 vezes 10 a menos 3 tesla. E esse é o detalhe importante, é uma espira quadrada, tem lado 20 centímetros, em metro, né? Eu divido por 100 de centímetro para metro, dá 0,2 metros, que opcionalmente posso escrever como 2 vezes 10 a menos 1 metro. Se eu andar com uma vírgula para a direita, o expoente que era 0 fica menos 1. E aí a área é a área de um quadrado, né? 2 vezes 10 a menos 1, que é o lado, ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 10 a menos 1 vezes 2, 10 a menos 2. Então já tem todos os dados, é só substituir. Fluxo no instante 3 segundos, 9 milistesla, que é 9 vezes 10 a menos 3. A área, 4 vezes 10 a menos 2. Aí menos. Fluxo no instante 1 segundo, 3 vezes 10 a menos 3. E a área, 4 vezes 10 a menos 2. E o intervalo de tempo, 3 menos 1, né? 2 segundos. Com muito cuidado, a parte de cima, 9 vezes 4 é 36. Conserva o 10 e soma os expoentes, 10 a menos 5. Aqui, 3 vezes 4 é 12. Conserva o 10 e soma os expoentes, menos 5, dividido por 2. Então, em cima vai ficar 36 menos 12 é 24 vezes 10 é menos 5, dividido por 2. 24 por 2 é 12. 12 vezes 10 a menos 5 volts. Mas não foi isso que ele pediu. Ele quer saber a corrente elétrica, né? Da primeira lei de Ohm, nós sabemos que a intensidade de corrente elétrica é a força eletromotriz pela resistência. Força eletromotriz é 12 vezes 10 a menos 5 volts, já achei? E a resistência, cuidado, esse mili é 10 a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3 ohms, conserva a base, soma os expoentes 10 a menos 2. Vamos dividir, então, 12 vezes 10 a menos 5 por 10 a menos 2. O que é que eu faço aqui? Com muito cuidado, esse 10 a menos 2 passa positivo, fica 12 vezes 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado. Conservo 10, soma os expoentes, 12 vezes 10 a menos 3 ampere, e 10 a menos 3 a gente sabe que é mili. Portanto, 12 miliamperes, sentido horário, belíssima questão, letra C. E aí agora a gente chega com duas obras-primas na sequência. Questão número 14. A figura mostra uma espira quadrada de área interna 100 cm² e resistência interna 0,5 ohms. A resistência da espira, né? Situada em uma região na qual existe um campo magnético uniforme de intensidade 0,20 tesla. Considere que o plano da espira é perpendicular às linhas, ou seja, o cosseno vai ser 0 grau, né? As quais estão entrando na folha. Ele diz que a intensidade do campo magnético é reduzida uniformemente até que se anule num tempo de 0,05 segundos. Então, vai ocorrer uma variação do fluxo magnético e, consequentemente, uma corrente induzida, né? A intensidade da corrente induzida na espira em amperes e o seu sentido, para quem está olhando para a figura assim como nós, tá aí as alternativas. Galera, situação inicial, campo magnético 0,2 tesla no instante 0. No instante 0,05, o campo magnético diminuiu. Então vamos começar com o sentido da corrente. De acordo com a lei de Lenz, como a intensidade do campo magnético está diminuindo de 0,2 tesla para 0 tesla, a corrente induzida deve originar um campo induzido que se opõe a essa diminuição. Se opor a essa diminuição,
é criar um campo induzido no mesmo sentido. Se você ainda não entendeu o porquê, gente, se está diminuindo, eu tenho que se opor à diminuição. Então, eu tenho que botar um no mesmo sentido, para se opor à diminuição. Sacou? É só lembrar, gente, quando o campo diminui, o campo induzido é no mesmo sentido. Se é no mesmo sentido, ele vai ser entrando no plano da folha. E pela regra do Carona, como sabemos, a corrente elétrica terá sentido horário. Na questão anterior, ele estava aumentando. Lembra? Criei um campo induzido em sentido contrário. Nessa, ele está diminuindo o fluxo magnético do campo. A corrente é no mesmo sentido, porque tem que criar um campo entrando corrente no sentido horário. Carlos, descobri o sentido da corrente. Agora vou ter que achar o valor dessa corrente. Para isso, vamos calcular a força eletromotriz induzida. Pela lei de Faraday, em módulo da força eletromotriz é a variação do fluxo no tempo. O fluxo é BA cosseno, a gente já explicou que o ângulo era 0 grau, né? Porque a normal e o campo ficam no mesmo sentido. Então, o fluxo fica só BA. Então, vamos substituir. B no instante T2 vezes a área, menos fluxo no instante T1 é B no instante T1 vezes a área pelo tempo. A área está em centímetro quadrado, cuidado, tem que ser metro quadrado. Para isso, ó, 1 metro tem 10 ao quadrado de centímetros. Invertendo, né? Se 1 metro tem 10 ao quadrado de centímetro, estou aqui com o mouse, ó. 1 centímetro teria o quê? 10 a menos 2 metros, né? Se agora eu elevar ao quadrado, 1 centímetro quadrado tem 10 a menos 4, que é menos 2 vezes 2, menos 4. Então, 100 centímetros quadrados teria 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Só que 100 é 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado vezes 10 é menos 4, conservo 10, somo os expoentes, então 100 centímetros quadrados equivale a 10 a menos 2 metros quadrados. Agora eu vou substituir. O campo final é 0, a área 10 a menos 2, o campo inicial 0,2, a área 10 a menos 2 e o intervalo de tempo entre um e outro 0,05 menos 0. Com muito cuidado, aqui em cima dá 0, então vai ficar menos 0,2 vezes 10 a menos 2 por 0,05. 0,05 eu posso escrever como 5 vezes 10 a menos 2, né? Se eu andar com a vírgula duas casas, fica menos 2. Aí eu posso cortar menos 2 com menos 2 e dividir 0,2 por 5 em módulo, a força eletromotriz dá 0,04 volts. Por que eu estou trabalhando em módulo? Porque eu já sei o sentido da corrente, né? Então, com essa força eletromotriz, que é 0,04 volts, eu consigo calcular a corrente. Já tem a força eletromotriz, que acabei de encontrar, e a resistência, que é 0,5. Ao dividir 0,04 por 0,5, nós encontramos uma corrente de 0,08 ampere e, como já sabemos, sentido horário. Belíssima questão, letra E, parecidíssima com a anterior. Questão número 15. Universidade Estadual de Londrina, a física no espaço. A utilização de cabos eletrodinâmicos no espaço tem sido considerada como uma das alternativas para a geração de energia elétrica, necessária em satélites e estações espaciais. Isso pode ser conseguido com a utilização de duas massas separadas por um cabo metálico de alguns quilômetros. Os satélites devem se mover em uma órbita baixa, situada entre 200 e 2.000 quilômetros da superfície terrestre. Nessa região existe um campo magnético terrestre suficientemente forte para induzir corrente elétrica no cabo. A atmosfera é muito rarefeita e perdas por atrito são mínimas. Desconsiderando-se detalhes técnicos do processo, alguns elementos fundamentais a um projeto desse tipo podem ser visualizados na figura a seguir. Nesta, as duas massas ligadas por um fio vertical descrevem órbitas com a mesma velocidade angular no plano equatorial. O vetor campo magnético terrestre e o vetor velocidade do fio, em um de seus pontos, estão representados. Então, está aí o desenho esquemático, duas massas separadas por um fio e elas estão se movendo com uma velocidade entrando na folha e o campo magnético horizontal e para a direita. Com base na figura e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que vai se estabelecer uma corrente, letra A, para cima, e o fio condutor sofrerá a influência de uma força magnética na direção e sentido de sua velocidade. Letra B, para baixo, e o fio condutor sofrerá a influência de uma força magnética na direção e sentido de sua velocidade. Letra C, para cima,
e o fio condutor sofrerá influência de uma força magnética na direção de sua velocidade e de sentido contrário a esta. Letra D, para baixo, e o fio condutor sofrerá influência de uma força magnética na direção de sua velocidade e de sentido contrário a esta. Letra E, para baixo, e o fio condutor não sofrerá influência de nenhuma força magnética na direção de sua velocidade. Então, gente, primeiramente vamos ao sentido da corrente. Como foi visto nas aulas anteriores, particularmente da 85 a 87, quando uma carga elétrica penetra em um campo magnético, ela fica sujeita a uma força magnética, que vai ser a responsável pelo surgimento da força eletromotriz induzida. Então, esquematicamente, o que é que a gente tem? Eu tenho a velocidade entrando, campo magnético para a direita. De acordo com a regra do tapa, a força magnética sobre essas cargas desse fio aqui é vertical e para baixo. Não entendi por quê. Vamos fazer a regra da mão direita. Cuidado, tá, gente? Com muito cuidado agora. Coloque os seus 4 dedos para a direita. Aí no desenho que você está me vendo aí na tela, está para a esquerda. Mas, ó, coloque os seus 4 dedos para a direita e o polegar está entrando. O polegar está entrando, está indo encontra o seu olho aí na tela, tá vendo? Campo magnético para a direita, velocidade entrando. Como são cargas positivas, sentido convencional da corrente, força magnética é para baixo. Essa força magnética já define o sentido da corrente. Força magnética para baixo, então a corrente elétrica é para baixo. Já fizemos uma parte da questão, não é isso? Muito bem. Força magnética para baixo. Então, se a força magnética é para baixo, só uma observação, né? O negativo fica em cima e o positivo está embaixo, porque as cargas positivas vêm para baixo. Essa seria a polaridade, corrente elétrica para baixo. Muito bem, Carlos. Corrente para baixo, já fiz a A. E é essa força magnética que é justamente a responsável pelo movimento das cargas elétricas. E para concluir a questão, se há um movimento dentro do campo magnético, a força magnética sobre o fio, que não é essa que moveu as cargas, é a força magnética agora sobre o fio, deve se opor ao movimento. Como o movimento se dá entrando no papel, o sentido da força magnética sobre o fio será em sentido contrário para fora do papel. Gente, lei de Lenz. A força magnética sempre se opõe ao movimento. Então, isso já poderia matar de cara a questão. Como a velocidade está entrando, a força magnética é em sentido contrário. Então, gente, qual vai ser a alternativa correta aí da questão? Força magnética em sentido contrário, letra A. A corrente é para baixo e o fio condutor sofrerá a influência de uma força magnética na direção de sua velocidade e de sentido contrário a esta. Alguns alunos se perguntam se seria possível achar o sentido da corrente induzida a partir dessa força magnética que se opôs ao movimento. Sim, seria uma outra maneira de fazer. Então, vou ler com você. O sentido da corrente induzida poderia, opcional, ser determinado de uma outra forma, utilizando para isso a lei de Lenz. Ao invés da ação das forças magnéticas sobre as cargas positivas, as quais geraram a força eletromotriz induzida que a gente discutiu no item 1. Para isto, basta aplicar agora a regra do tapa com a força magnética que se opõe ao movimento e o campo magnético. Vamos utilizar a regra do tapa para achar a velocidade que é a corrente. Você pode fazer aí para mim, gente? Então, eu tenho que fazer um jeito de fazer o campo magnético para cá com a força magnética para cá. Atenção, campo para lá, força magnética saindo. Olha para onde é que ficou o polegar, para baixo. A corrente elétrica seria para baixo, uma outra maneira de fazer a questão, tá? Então, belíssima questão número 15. 16, Fundação Getúlio Vargas, chegando a 1 hora e 23 minutos de aula. Uma espira quadrada ABCD de lado D move-se no plano XY, paralelamente ao eixo X, inicialmente com velocidade constante V0. Em um dado instante, a espira entra em uma região em que existe um campo magnético uniforme, com direção perpendicular ao plano e saindo do plano do papel. Considere que a espira atravessa toda a região em que existe o campo magnético e que durante todo o movimento apenas a força magnética atua sobre a espira. O gráfico que melhor representa o valor da velocidade da espira em função da posição X do seu lado AB é. Tá aí as alternativas.
e vamos discutir a questão. Pela lei de Lenz, já sabemos que haverá uma força magnética contrária ao movimento, desde que haja, pela lei de Faraday, variação do fluxo magnético. Você já sabe que essa variação do fluxo magnético vai acontecer quando ela está entrando, que o campo magnético vai aumentar, ou quando está saindo, que ele vai diminuir. Quando ela estiver toda dentro, não tem variação do fluxo magnético, né? É por isso que eu disse que somente ocorrerá essa força magnética enquanto ela estiver entrando na região do campo magnético, quando o lado AB vai de x1 até uma posição x1 mais D, onde esse D é o lado da espira, né? Ou saindo, quando ela vai da posição x2 até x2 mais D, que D é o lado dela. Nesses trechos, é óbvio que o módulo da velocidade vai diminuir. Por que é óbvio? Porque a lei de Lenz diz o quê? Ela se opõe ao movimento. Como ela está em movimento, Lenz vai dizer freia danada, força em sentido contrário. Então, de cara, o gráfico que vai representar o módulo da velocidade da esfera em função da sua posição é esse aqui. Porque enquanto ela não entrou, a velocidade é constante, só tem a força magnética agindo. Então, desde a entrada do lado AB até a saída, x1 mais d, sua velocidade vai diminuir porque está tendo uma frenagem. Aí, todo dentro da espira, a velocidade é constante. Força magnética é zero porque não tem variação do fluxo. E aqui, gente, x2 é a extremidade de saída. Até x2 mais d, ela vai diminuir sua velocidade. E depois que sai, fica constante. Então, gente, é assim. Enquanto o fluxo estiver variando, se algo está se movendo, vai ter uma força que se opõe. Por isso que tem uma diminuição de velocidade na entrada e na saída. Ok? Muito bem, Carlos. Eu queria só discutir agora o sentido da corrente na entrada e na saída. Então, vamos ver. Quando ela está entrando, o fluxo está aumentando, né? A corrente induzida cria um campo contrário ao existente. Então, como está entrando, o campo magnético é em sentido oposto. Como está saindo, eu crio um campo magnético entrando, a corrente na entrada seria sentido horário. E aí um detalhe. Ou por que a força magnética é oposta? Faz a regra do tapa para mostrar que tem uma força que se opõe. Ó, campo saindo, corrente para baixo. Como é a força no lado AB? Ó, faz para mim aí, ó. Campo saindo, corrente para baixo. Como é a força no lado AB? Contrária ao movimento. Tá aqui, ó. Se opõe ao movimento freando. Lembra? Quando está todo dentro, nada acontece. E quando está saindo agora, vamos mostrar a força nesse lado agora, que é onde está tendo a variação do campo. Ó. O fluxo agora está o quê? Diga aí para mim. O fluxo está diminuindo. Se o fluxo está diminuindo, a corrente induzida cria um campo no mesmo sentido. Campo induzido saindo. Se é saindo, corrente no sentido anti-horário. E fazendo novamente a regra do tapa, como é a força no lado CD, que é o lado que ainda está dentro, ó, a força se opõe, justificando a frenagem. Então, tudo se encaixou, né? Quando entra, corrente tem um sentido, que o fluxo está aumentando. Quando sai, corrente muda o sentido. Belíssima questão. Questão 17. O que é que ela diz, Carlos? Experimentos de campo magnético são úteis para o estudo de conceitos relacionados ao desenvolvimento de geradores e motores elétricos. Um exemplo clássico é de um trilho condutor. Considera-se que, por meio de uma ação externa, uma haste condutora móvel de 1,5 kg e resistência elétrica 10 ohms desliza para a direita com a velocidade constante de 36 km por hora sobre um trilho fixo condutor em forma de U, como mostra a figura. A haste e o trilho encontram-se em uma região com campo magnético de módulo 20 teslas, uniforme e perpendicular ao plano do trilho, e eu estou vendo que ele está entrando. Desconsideram-se a influência da gravidade e todos os atritos. Considerando-se que a resistência elétrica da haste condutora é muito maior que a resistência do trilho, e sabendo-se que a lateral do trilho mede 20 centímetros, como está na figura, assinala a alternativa que indica corretamente o módulo e o sentido da corrente elétrica produzida no sistema, como a gente já viu em duas questões anteriores. Então vamos lá. Determinação de sentido da corrente induzida. Inicialmente você está percebendo que o fluxo está diminuindo. Não é verdade, gente?
regra do tapa, a carga positiva indicada ficará sujeita a uma força magnética para cima. Por quê? Não entendi. Você tem uma carga positiva, que é a haste se movendo dentro de um campo. Bora lá? Carga para a direita, campo entrando. Comigo, ó. Campo entrando, carga para a direita, força magnética para onde? Para cima. Então, sem dúvida, a corrente elétrica teria sentido horário. Se você usasse a lei de Lenz, como o fluxo está diminuindo, eu criaria um campo saindo. E um campo... Aliás, se o campo está diminuindo, eu criaria um campo no mesmo sentido. Né? Se está diminuindo no mesmo sentido, daria o mesmo resultado sentido horário. Eu preferi fazer pela força magnética. Então, repetindo, campo entrando, velocidade para a direita, força magnética para cima. Então, a corrente realmente tem o sentido horário. Cara, e como é que seria então para a gente fazer o valor da força eletromotriz induzida? Bom, em primeiro lugar, o circuito elétrico equivalente é esse aqui, né? A força eletromotriz seria essa, positiva em cima e negativa embaixo, porque as cargas positivas subiram. Então, esse é o circuito elétrico equivalente. Então, como é que a gente pode encontrar a força eletromotriz? Vou lhe beijar, lembra? Ah, é verdade. Quando você tem um comprimento, o campo e a velocidade, você pode achar a força eletromotriz induzida pela fórmula vou lhe beijar. Então, vamos aos dados. A velocidade 36 km por hora, tem que transformar para metro por segundo, né, gente? Sistema internacional, divido por 3,6, dá 10 metros por segundo. O lado tem que ser em metros, 20 centímetros eu divido por 100, deu 0,2 metros. E o campo foi dado, 20 Tesla. Calcula a força eletromotriz pela fórmula vou lhe beijar. Lá vou eu, fazendo a continha, vou multiplicar 10, que é a velocidade, pelo comprimento em metros, 0,2, pelo campo. Fazendo a conta, eu tenho 40 volts, é o valor do módulo da força eletromotriz. E a corrente elétrica posso fazer pela lei de Pauli. A corrente elétrica vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência do circuito. 40 dividido por 10, 4 amperes, e eu já sei que o sentido é horário. Vamos só lembrar para você, esse sentido da corrente eu fiz a partir da regra do tapa. Você sabe que se o fluxo está diminuindo, porque está se movendo para a direita, o campo induzido criaria um campo no mesmo sentido entrando, que daria horário do mesmo jeito. São duas maneiras de achar o sentido da corrente, ok? Alternativa correta, então, aí, letra C. E chegamos à questão top da aula de hoje. Essa questão eu coloquei em uma das revisões do Enem. Então vamos à questão espetacular da aula de hoje. Vou fazer bem devagar para a gente encerrar, tá certo? Então você está vendo o que? Observa a figura, eu estou vendo que tem um circuito, que tem uma fonte de eletromotriz aqui. Tem uma barra B que está se movendo para a direita e está puxando um blocozinho aqui pendurado, né? Que tem uma polia. Muito bem, vamos lá. A figura que você acabou de ver apresenta a montagem de um sistema formado por dois trilhos fixos condutores. São esses aqui, ó. Esse trilho de cima e esse trilho de baixo. Paralelos entre si, ligados a uma fonte de força eletromotriz com resistência interna de 1 ohm. Sobre os trilhos encontra-se apoiado uma haste metálica B. Vamos mostrar a haste metálica B. Essa daqui, tá certo? De comprimento 1 metro. Cadê o metro? Está aqui, D, 1 metro. Muito bem. Que pode se deslocar horizontalmente. Não há atrito entre os trilhos e a haste, e o sistema encontra-se dentro de um campo de indução magnética, um campo magnético de 0,50 Tesla. Uniforme, dirigido para baixo, perpendicular ao plano do sistema. A haste e os trilhos possuem resistência desprezíveis, e a haste é ligada a um bloco que tem peso 30 newtons, por meio de um fio ideal. Então está aqui ela, né? A nossa haste ligada a um peso de 30 newtons através de uma polia aqui. Entendi, cara. Presa ao centro da haste, passando por uma polia ideal fixa. Para que o bloco seja erguido com uma velocidade constante de 10 metros por segundo, qual deve ser o módulo da força eletromotriz da fonte? Interessante essa questão. Então, gente, a primeira coisa importante aqui é que já existe uma corrente elétrica percorrendo o circuito.
eu tenho que saber qual é o sentido dela. Por quê? Por quê, Carlão? Segundo o enunciado, se o bloco sobe com velocidade constante, para que isso seja possível, faz-se necessária a existência de uma força magnética sobre a haste para a direita. Não entendi, professor. Gente, tem que ter uma força magnética para a direita sobre a haste AB para poder puxar o peso. Ó, de novo, ó, tem um peso aqui, certo? Como é que esse peso vai subir se eu não tiver uma força para a direita na haste? Ah, é verdade. Então vai existir uma força magnética para a direita na haste. Aí, gente, se a força magnética sobre a haste é para a direita, qual vai ser o sentido da corrente? Regra do tapa. Diz aí. Vamos tentar fazer? Os 4 dedos é o campo. Para a força magnética ser para a direita, ó, na sua tela aí, inverte, tá para a esquerda. Então, ó, se o campo é para baixo e a força tem que ser para a direita, na sua tela tá para a esquerda, mas faça aí comigo, ó. Mão direita, bota os 4 dedos para baixo, força para a direita. A corrente elétrica fica para onde? Ó, polegar para você ver. Ó, a corrente elétrica fica para baixo, no sentido de A para B. Esse deve ser o sentido da corrente elétrica no circuito, porque é a única maneira da força magnética ficar para a direita. Entendi, cara. O sentido da corrente eu já tenho. Então, da primeira lei de Newton, é necessário que a força magnética para a direita seja igual ao peso. Gente, ela não pode ser maior porque o movimento é uniforme. Basta que sejam iguais. Força resultante zero, movimento retilíneo uniforme. Então a força magnética tem que ser igual ao peso. A força para a direita tem que ser igual à força que se opõe, né? Que é o peso. Na realidade seria uma tração aqui. Só que a tração é igual ao peso, né? Então eu posso dizer que força magnética é igual ao peso, movimento uniforme. Força magnética, Bill. Força magnética em um fio é Bill. E o seno de 90, porque o campo e a corrente formam 90 graus, né, gente? Até porque nem deu o ângulo aí. Né? Força magnética em um fio é Bill. É igual ao peso. Qual é o campo magnético? 0,5. A corrente você não sabe. O comprimento é o D aqui, ó. O comprimento do fio, né? Que é 1 metro. E o peso, 30 newtons. Então, achei a corrente. 0,5 igual a 30. A corrente varia, então. Tá aí todos os valores, 0,5. Né? L é igual a D, que é 1 metro. O peso é 30. Então, a corrente vai ser 30 por 0,5. Achei a corrente elétrica. 60 amperes. Por que essa corrente é importante? Porque agora, gente, eu tenho que entender um detalhe, uma sutileza perigosíssima na questão. Existe uma segunda fonte de força eletromotriz aí. Existe. E essa fonte de força eletromotriz, eu tenho que achar a polaridade dela. Sim, gente, a gente já fez isso. Ó. Eu tenho uma carga se movendo. Na haste AB tem uma carga positiva. Ela tem uma velocidade para a direita. E tem um campo magnético para baixo. Como é a força magnética sobre a carga positiva? Não é a força sobre a haste. É a força sobre a carga positiva. Vamos fazer a regra do tapa. Como é, gente? Campo magnético para baixo, velocidade para a direita. Como vai ser a força magnética sobre a carga? Atenção, você fez aí? Vou mostrar para você o sentido dela. A força magnética, pela regra do tapa, é para cima. De novo, ó, campo magnético para baixo, velocidade para a direita, força magnética para cima. O que isso significa? A polaridade A é positiva. Cargas positivas subiram para A e negativa para B. Então, existe uma força eletromotriz induzida aí. E ela pode até ser calculada já, né? BLV. Calculando aí a força eletromotriz induzida, o campo é 0,5. O L é 1 metro e a velocidade é 10 metros por segundo. Calculei a força eletromotriz induzida 5 volts, que não tem nada a ver com a força eletromotriz da fonte. Agora, preste atenção. Você viu a polaridade dela? Tem que ser positiva para cima e negativa para baixo. Então, ela vai compor um circuito que tem duas forças eletromotrizes. A da fonte, que eu não sei qual é, e ela. Então, o circuito fica assim, ó. A da fonte e ela. O circuito é assim. A da fonte eu já sei que o negativo é aqui e o positivo é aqui. E do lado da B, gente, aí eu teria que ter feito a regra do tapa, acabei de fazer. Gente, questão perigosa. Preste atenção. Essa força eletromotriz induzida a B, ela não tem nada a ver com a da fonte. Então, positivo em cima, negativo para baixo. Então, isso aqui, gente, a gente pode utilizar agora o quê? Para determinar a força eletromotriz da fonte. Porque eu já tenho tudo. Eu posso usar a segunda lei de Kirchhoff ou poderia usar a lei de Pauli, né? Segunda lei de Kirchhoff, eu tenho uma malha fechada ABCDA.
E lá vou eu, o somatório das tensões ABCDA é 0. Agora preste atenção. Considerando o sentido do percurso horário e saindo do ponto A. Deixa eu só voltar aqui, gente. Saindo do ponto A. Vamos fazer. Saindo do ponto A, considerando o sentido horário. Vamos lembrar. Onde tem resistor, a corrente entra pelo mais. Então, saindo aqui do A, eu vou passar pelo mais. Então, saindo de A. Mais 5. Peguei o resistor. Resistência vezes corrente. 1 vezes 60. Entrou pelo menos na fonte. Menos é 1. Então, eu tenho mais 5, que é a força eletromotriz induzida, que achei por vou lhe beijar. Mais a resistência do resistor, que é 1 vezes 60. Menos é 1, que é o que a questão quer, igual a 0. Então, 5 mais 60 é 65, menos é 1 igual a 0. Passando menos ε1 para o outro lado, a força eletromotriz da fonte é 65 volts. Vou lhe pedir, então letra D, vou lhe pedir para você rever uma questão idêntica a essa, lá na minha revisão de física do Enem, edição 7, na questão 7, no tempo 38 minutos e 03 segundos. Esse é o link, mas se você colocar esse nome aqui, você acha, ok? Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Eu quero agradecer a você, gente, ao longo de 88 videoaulas, gente. Mais de 10 mil slides feitos, mais de 1000 questões resolvidas, mais de 100 horas de videoaulas. A gente encerra o conteúdo para o Enem. Se você vai fazer Enem, tudo já está aí, tá? Eu vou preparar agora o material de física moderna e em pouco tempo eu vou fazer uma revisão geral aí, em torno aí de 200 a 300 questões, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado por tudo, Deus te abençoe.